Falarei um pouco sobre equilíbrio químico. Então, a habilidade trabalhada nesse caso: reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo o estado chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem. As reações químicas são transformações em que uma substância se transforma em uma outra substância. Para que uma transformação seja considerada como uma transformação química, ou seja, uma reação química, deve haver uma mudança na composição de uma substância. Então, uma substância muda sua composição, formando uma outra substância. As substâncias que reagem são chamadas de reagentes. Já as substâncias que são formadas na reação são chamadas de produtos. Então, numa reação química, os reagentes formam os produtos. Para representar uma reação química é utilizada uma equação. Nessa equação, colocamos inicialmente os reagentes, uma seta para indicar que está havendo uma mudança, que está havendo uma reação, e depois colocamos os produtos. Então, todas as substâncias que estão antes da seta são chamadas de reagentes. As substâncias que estão depois da seta são chamadas de produtos. Temos aqui dois exemplos: a reação de combustão, que é uma reação de queima. Então, nesse caso, temos a queima do etanol. Então, temos a molécula de etanol mais o oxigênio gerando gás carbônico e água. Então, nessa reação temos o etanol e o gás oxigênio como reagentes, o gás carbônico e a água são os produtos. E uma outra reação, que é uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, temos aqui o ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio e água. Então aqui temos os reagentes, que são ácido clorídrico e hidróxido de sódio, e os produtos são cloreto de sódio e água. Então podemos observar que nas duas reações, a composição das substâncias que tem no começo, que são os reagentes, é diferente da composição dos produtos. Então, nos dois casos, houve uma mudança na composição das substâncias, gerando assim substâncias diferentes. Então, são duas reações químicas. Porém, algumas reações elas são um pouco diferentes. Em alguns casos, é possível que os produtos reajam e formam os reagentes novamente. Então, os produtos que são formados na reação, eles podem reagir e formar as substâncias que tinha no começo, as substâncias que estavam reagindo anteriormente. Essas reações, onde os produtos reagem e se transformam novamente nos reagentes, são chamadas de reações reversíveis. Então, numa reação reversível, os produtos reagem e formam os reagentes, eles regeneram os reagentes. Temos aqui um exemplo de uma reação que pode ser reversível, que é a reação de formação da amônia. Nessa reação temos o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, formando amônia. Então aqui, gás nitrogênio e gás hidrogênio são os reagentes, formando a amônia, que seria o produto. Só que é possível que essa amônia se transforme novamente em nitrogênio e gás hidrogênio. Então, são possíveis duas reações, dos reagentes no caso, formando o produto, e a reação do produto, que é a amônia aqui, NH3, formando os reagentes. Para diferenciar uma reação reversível de uma reação que não é reversível, é utilizado uma dupla semisseta, ou uma seta dupla. Então tem uma parte da seta indo para um lado, enquanto a outra seta está indo para o outro. Esse tipo de seta, ele indica que a reação pode acontecer nos dois sentidos, tanto dos reagentes se transformando em produtos, quanto dos produtos se transformando em reagentes. A reação em que os reagentes formam os produtos, ela é chamada de reação direta. Então, a reação em que os reagentes, no caso aqui, nitrogênio e hidrogênio, formam amônia, é chamada de reação direta. Então, os reagentes se transformam nos produtos. Quando a reação é ao contrário, ou seja, os produtos se transformam nos reagentes, é chamada de reação inversa. Então, nesse exemplo, a amônia, que era o produto, se transforma novamente nos reagentes, nesse caso, nitrogênio e hidrogênio. Então, a reação que os reagentes se transformam nos produtos é a reação direta. A reação inversa é quando os produtos se transformam nos reagentes. Temos aqui alguns exemplos de reações reversíveis.
Então, o primeiro exemplo, que é a reação que acontece nas lentes fotocromáticas, que são aquelas lentes que mudam de cor quando saem ao sol. Quando essas lentes estão no ambiente com baixa luminosidade, como por exemplo dentro de uma sala, elas apresentam uma coloração mais clara. Porém, quando ela é exposta à luz do sol, obtém-se uma coloração mais escura. Então, nesse caso, temos a reação do cloreto de prata, que pode formar a prata sólida mais cloro. Só que essa reação ela pode acontecer também no sentido inverso. Então, a prata reage com o cloro, formando o cloreto de prata. Essa reação acontece quando ocorre essa mudança de ambiente. Dependendo do ambiente, pode acontecer a reação direta do reagente, no caso cloreto de prata, transformando em prata metálica e cloro, ou então pode acontecer a reação inversa, da prata reagindo com o cloro, formando o cloreto de prata. Um outro exemplo é a reação da formação de estalactites e estalagmites, que geralmente são encontradas em cavernas. Então temos aqui o carbonato de cálcio, que pode reagir com o gás carbônico do ar e com a água, formando assim os íons cálcio 2+, e o íon hidrogênio carbonato, HCO3-. Então, nessa reação, o carbonato de cálcio pode ser dissolvido na água e interagir com o gás carbônico do ar, formando assim os produtos. Porém, é possível que essa reação aconteça no sentido inverso. Vai ocorrer a liberação de gás carbônico para o meio, para o ambiente, e também de água, formando assim novamente o carbonato de cálcio. As estalactites e as estalagmites, elas são formadas devido a essas reações, tanto reação no sentido direto quanto no sentido inverso. Então essa reação pode acontecer no solo, essa dissolução, gerando assim os produtos, e conforme ocorre o gotejamento no solo, a água vai eventualmente evaporar, o gás carbônico será liberado e vai formar novamente o carbonato de cálcio. Quando as duas reações, direta e inversa, acontecem com a mesma rapidez, é formado um estado chamado de equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico é o estado que é atingido quando a rapidez da reação direta é igual à rapidez da reação inversa. Nesse estado de equilíbrio químico, existem tanto reagentes quanto produtos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, vai ter uma certa quantidade de reagentes e também uma certa quantidade de produtos. Isso acontece porque os reagentes vão formar os produtos e, ao mesmo tempo, os produtos vão formar os reagentes. Então, as duas reações vão acontecer ao mesmo tempo. No começo da reação, como estão presentes apenas os reagentes, a rapidez dessa reação ela começa a diminuir. Então, a rapidez da reação direta, representada por essa linha vermelha, vai diminuindo conforme os reagentes são consumidos. Ao mesmo tempo, percebemos que os produtos começam a ser formados, e com o aumento da concentração dos produtos, começa a haver também a reação inversa. Então, a rapidez da reação inversa começa a aumentar, até que chega um ponto que a rapidez das duas reações se iguala. Então, nesse ponto, onde a rapidez da reação direta é igual à rapidez da reação inversa, inicia-se o estado chamado de equilíbrio químico. Então, a rapidez da reação direta vai diminuindo, a rapidez da reação inversa vai aumentando, até que as duas se encontram, até que as duas se igualam. Então, a partir desse momento, ocorre o equilíbrio químico. Quando falamos da concentração, como dissemos anteriormente, a concentração dos reagentes é alta no começo da reação, porém, conforme a reação começa a acontecer, essa concentração vai diminuindo. Já a quantidade dos produtos, a concentração dos produtos, no começo da reação ela é nula, ou seja, não tem produtos. Conforme a reação começa a acontecer, essa quantidade de produtos vai aumentando, até que em um determinado momento as concentrações se tornam constantes, ou seja, as concentrações não mudam. Esse fato ele é explicado pela ocorrência do equilíbrio químico. Então, quando o equilíbrio químico é atingido, a quantidade que tem de reagentes ela vai permanecer a mesma durante todo o tempo. E a quantidade de produtos, a concentração dos produtos, também não será alterada, vai permanecer a mesma. Então, no equilíbrio químico, não ocorre alteração na concentração dos reagentes, nem na concentração dos produtos. Porém, podemos perceber que, quando ocorre o equilíbrio químico, não significa que a quantidade de reagentes e produtos será igual, ou seja, a quantidade que tem de reagentes não será
igual à quantidade que tem de produtos. Então a concentração dos reagentes pode ser diferente da concentração dos produtos. Devido a esse fato de não ocorrer mudanças na concentração tanto de reagentes como de produtos, olhando do ponto de vista macroscópico, não observamos nenhuma mudança quando esse equilíbrio ele é atingido. Então visualmente não é possível perceber nenhuma mudança. No entanto, as reações não param, elas continuam acontecendo. Mesmo que a gente não consiga observar nada, não quer dizer que a reação acabou. Elas vão continuar acontecendo, só que a mesma quantidade de uma substância que é gasta vai ser reposta. Então, como exemplo aqui, se temos 10 moléculas dos reagentes, se essas 10 moléculas forem gastas, ao mesmo tempo serão formadas 10 novas moléculas de reagentes. Então a quantidade não será alterada, porque se perdermos 10, ganharemos mais 10. Então vai acabar mantendo a mesma quantidade. Então dizemos que esse equilíbrio ele é dinâmico, ele vai estar acontecendo a todo momento. Então consideraremos aqui um esquema, onde temos aqui algumas moléculas de reagentes e aqui moléculas dos produtos. Então a reação acontece entre essa partícula aqui em azul com essa partícula em amarela, formando essa partícula aqui em verde. Então os reagentes, que são essas partículas azul e amarela, formam os reagentes, que são essas partículas verdes. Como ela é uma reação reversível, ela pode acontecer no sentido contrário. Então o produto, que é a partícula verde, pode formar os reagentes, que são as partículas azuis e amarelas. Então vamos considerar que essas duas moléculas aqui vão reagir, formando assim uma nova molécula do produto. A mesma coisa acontece com essas duas moléculas aqui. Então essas duas moléculas reagentes também reagirão, formando mais uma molécula do produto. É de se esperar então que a quantidade de reagentes vai diminuir e a quantidade de produtos vai aumentar. Então tínhamos 4 moléculas aqui em azul e 4 em amarelo. Como houve a reação, então vai diminuir, ficariam apenas 2 em azul e 2 em amarelo. Porém, ao mesmo tempo, as moléculas dos produtos elas vão reagir e formar novas moléculas dos reagentes. Então essa partícula em verde aqui dará origem a duas partículas, uma azul e uma amarela. A mesma coisa acontece com essa outra partícula, vai formar aqui novas moléculas dos reagentes. Então a quantidade de partículas dos produtos seria aumentada. Então tinha-se 4 moléculas no começo, foram formadas mais 2, então ocorreria um aumento na quantidade, na concentração dos produtos. Porém, como a reação acontece também no sentido inverso, essa quantidade não será alterada. Então, como foram formadas 2 moléculas, foram gastas também 2 moléculas. Então tinha 4 no começo, ganhou mais 2, só que perdeu 2, continuou com 4. A mesma coisa acontece com os reagentes. Tinha 4 moléculas azuis e 4 em amarelo, no equilíbrio continuou com 4 azuis e 4 amarelos. Então essas 2 moléculas azuis foram gastas, porém ao mesmo tempo ganhou-se 2 novas moléculas azuis. Essas moléculas amarelas aqui foram gastas, só que ao mesmo tempo que elas foram gastas, ganhou-se também 2 moléculas amarelas. A mesma coisa dizemos dos produtos. Foram formadas 2 novas partículas aqui em verde, só que ao mesmo tempo 2 partículas foram gastas. Então, mesmo que a reação aconteça a todo momento, as quantidades não serão alteradas, porque conforme perdemos moléculas, ganharemos a mesma quantidade de moléculas. Então, por isso, não há mudança na quantidade de partículas, então não é possível visualizar mudanças do ponto de vista macroscópico. Porém, microscopicamente, a reação ela não para, ela continua, e como ela acontece nos dois sentidos ao mesmo tempo, as quantidades não se alteram.